do canal YouTube Mestre Frei Antônio de Pádua. Hoje é o nosso encontro de formação número 26, que vocês podem encontrar na página 85 deste livro. Estaremos focalizando hoje este tema, os sacramentos, sinais do amor de Deus. Nós somos patrocinados pelo Frei Antônio de Pádua, que está aqui conversando com Jesus, seu amigo, e a sua data é comemorada no dia 13 de junho e também no dia 13 de junho de cada mês. O nosso método aqui é contemplar, escutar, meditar e rezar, sendo acompanhado por Jesus e por sua mãe, Nossa Senhora. Amigos e amigas, compartilhe essa prática de fortaleza e orientação espiritual. É importante, dê o seu like e ative o sininho. Assim você alcançará muitas pessoas que hoje estão necessitando desse apoio espiritual para crescerem e terem forças e energias espirituais e reais na sua vida. Vamos então começar o nosso encontro 26. Amigos, é muito importante saber que Jesus disse o seguinte, isso está em Mateus 28, versículos 18 e 20, ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele nos diz que nós devemos praticar o que ele nos ensinou. Ensinou aonde? Está escrito nos evangelhos. E que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o final da terra. Percebe? Então, o que é que ele nos deixou, e aqui a Igreja Católica, através do seu catecismo, que é esse livrinho aqui, amarelo, que eu aconselho todos a adquirirem para poderem ter a certeza de que o que está escrito aqui é a verdade revelada por Cristo e consolidada através dos santos, através daqueles estudiosos e da prática da Igreja Católica, né? Para saber o que é certo e o que não é. Muito bem, então aqui nós temos um quadro que nós vamos falar hoje, que é o nosso tema, que são os sacramentos. Nós temos a ordenação dos sacerdotes, a confissão, o batismo, a unção dos enfermos, o matrimônio, a Eucaristia, o rosário e o crisma. Lembra que este curso é de formação sobre o crisma, que está relacionado ao batismo. Muito bem, tudo isso daqui foi uma grande reunião de hábitos de reverenciar aquilo que o Cristo nos deixou, que ele próprio iniciou quando ele foi batizado por João Batista, e também ele nos deixou como a parte da Eucaristia na última ceia. Lembrar? Então vamos começar. Aqui nós temos o batismo. O batismo, nós temos esta frase também dita por Jesus Cristo naquele capítulo de Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos uma criança sendo batizada na Igreja Católica. Outros cristãos têm o hábito de batizar adulto, mergulhando em água, mas o que é importante aqui? O que é importante aqui é que nós cristãos, nós católicos, reproduzimos com este ato
aquilo que o Cristo fez, humildemente sendo batizado por João Batista, ok? Mas o Cristo acrescentou que nós, quando fizéssemos isso, estaríamos batizando em nome do Pai, o Pai, o verdadeiro Pai nosso e o Pai do Cristo, do Filho, que é Ele próprio, Deus encarnado, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, que é o nosso Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Então, amigos, não se esqueçam disso, tá certo? O batismo é aquela marca que a gente recebe, seja bebê, seja adulto, seja de que forma for, até o último minuto da nossa vida, podemos receber isso e estaremos juntos com o Cristo no reino dele. Vamos em frente. Aqui nós temos a Eucaristia. E ele diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Marquem isso. Ele, Cristo, diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois ele disse: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Mais uma frase, guarde, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, para distinguir o sangue que era utilizado nos sacrifícios animais do Antigo Testamento. Então, este sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, ou seja, para perdão dos pecados, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, da uva aqui, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Isso está escrito em Mateus, lá 26. Então, amigos, prestem bem atenção. Quando Cristo disse essas palavras durante a última ceia, ele, através do vinho, através do pão, que vem aqui do trigo mostrado, tá certo? Ele nos deu este sinal importantíssimo da sua presença, tá certo? Através do pão e do vinho. E que hoje, 2000 anos depois, nós continuamos a fazer esta ação de graças com a presença dos sacerdotes. Ok? Então vamos em frente. Aqui nós temos o crisma, que é o objeto desse curso de formação, né? Então, nós temos essas palavras. Quando, no século XII, se inicia a reflexão explícita sobre os 7 sacramentos, a teologia busca o sentido para o crisma, sem levar em conta a sua unidade com o batismo e a Eucaristia. Ou seja, o crisma, ele nasceu, né, e criou uma forma muito forte, né, a partir da teologia, aonde nesse século XII, né, as pessoas passaram a pensar muito na fé e reunindo então, junto com o batismo e a Eucaristia, essas bênçãos que vêm. Por quê? Aparecem então essas perspectivas, ou seja, a primeira, no século V, afirma que a graça específica do crisma consiste em tornar-se um soldado de Cristo. Então, na verdade, o que é o crisma? O crisma é uma bênção a mais para quem já recebeu o batismo e que ele tem condição de combater, ele tem condição de ser o soldado de Cristo. Então, você, amigo, você, amiga, você que está se preparando para o crisma, você passa a ser um soldado de Cristo após o seu crisma. Vamos em frente. Aqui nós temos o rosário.
Então, de acordo com uma tradição, o momento decisivo do rosário ocorreu durante uma aparição de Maria a São Domingos, por volta do ano 1221. Domingos estava combatendo uma heresia popular na França chamada abilgensenismo. Então, São Domingos recebeu essa inspiração e o rosário foi dado de presente a São Domingos por Maria, mãe de Jesus, como uma arma de combate a heresias, aquilo que combate a fé. É a nossa maior arma hoje para vencer o mal. Lembrem disso sempre, quando precisarem de uma arma para combater o mal que hoje graça no mundo e está entrando no nosso país de uma forma absurda, vocês passem a orar. Procurem a oração, que é o rosário. Vamos ver aqui a unção dos enfermos, sacramento da unção dos enfermos do terceiro século em diante. Durante a vida de Jesus e depois da sua ascensão ao céu, os seus discípulos ungiram e impuseram as mãos sobre os enfermos para curá-los. Muito importante, né? Os discípulos receberam do céu este poder de orar pelos enfermos e fazerem com que eles estivessem preparados para a passagem para o reino de Deus. Isto ocorre até hoje e os sacerdotes, os pastores, todos aqueles que praticam aquilo que Deus nos ensinou através dos próprios discípulos, eles fazem essa oração preparando as pessoas para encontrar-se com Cristo. Matrimônio. As evidências sugerem que o casamento tem cerca de 4.350 anos, instituição do casamento. O primeiro casamento registrado ocorreu em 2.350 a.C. O casamento tornou-se uma instituição popular entre os antigos hebreus, gregos e romanos. Amigos, aqui está um casamento, né, pomposo, feito numa igreja perante Cristo, e isto daqui é uma tradição milenar, mais de 4.000 anos existe essa tradição, e somos nós, cultura, que descende dos judeus, gregos e romanos, que instituímos isso como algo sagrado. Então o casamento, né, ele é uma instituição sagrada, a base daquilo que traz a vida para a família, compreende? E também para o Estado. Agora prestem atenção, essa instituição hoje sofre um combate diário do quê? Da destruição da nossa cultura, né? Que descende de Israel, os gregos e os romanos, ou seja, nós temos como cristãos católicos, né, a obrigação de difundir os sacramentos, dentre eles o matrimônio, que é um fundamento muito forte, é uma base muito forte para que a nossa sociedade cristã, judaica, permaneça e cresça e se desenvolva e seja vitoriosa neste mundo de balbúrdia que nós vivemos. Vamos em frente. Aqui nós temos a ordenação. O sacerdócio desenvolveu-se gradualmente na igreja cristã primitiva, à medida que o primeiro, os bispos e depois os presbíteros ou presbíteros começaram a exercer certas funções sacerdotais, né? Então, principalmente em conexão com a celebração da Eucaristia. E no final do século II, os bispos da igreja já eram chamados de sacerdotes, em latim, sacerdos. Muito bem, então aqui nós vemos a ordenação dos sacerdotes, que é feita por bispos, né? Que, na verdade, estão no lugar dos apóstolos, correto? Então, veja como esta cadeia, né, de bênçãos vem desde o Cristo até nós,
chegando aqui e ordenando os nossos sacerdotes. Isto é uma bênção e um sinal da presença do Cristo também, com todos os outros sacramentos que nós estamos fazendo aqui. Muito bem, aqui nós temos a confissão, originada nos mosteiros durante o primeiro milênio, primeiros 1000 anos, né? A confissão não era exigida de todos os católicos até o século XIII. Mesmo assim, normalmente, era praticada apenas uma vez por ano. Então, isso aqui passou a ser um hábito. E no século III, cristãos devotos eram às vezes encorajados a revelar a condição de sua alma a um guia espiritual. Então, naturalmente, eles chegavam e conversavam com o seu guia espiritual para obter orientação, né? E isso levou a uma forma privada de concisão que os bispos finalmente impediram pelo Quarto Concílio de Latrão, 1215, que tornou obrigatória a confissão a um padre dentro do período de um ano. Então, eles acabaram disciplinando aí, a partir de 1215, essa forma de abertura e de fazer a confissão, certo? Então, isso foi uma criação, né, que Deus propiciou a iluminação da igreja para satisfazer a necessidade de orientação espiritual e perdão dos pecados daqueles que estavam arrependidos realmente, não é? Então, isto é dentro da Igreja Católica. Existem outras formas em outras partes do cristianismo que praticam algo assim também. Muito bem, nós temos aqui Nossa Senhora, né, que sorri para nós, e ela, na verdade, ela deseja que você, que eu, que todos aqueles que assistem esses programas, né, lembrem que os sacramentos são a lembrança viva daquilo que Cristo pregou durante o seu Evangelho. Ou seja, quando você, né, tem o seu sacramento sendo praticado, seja ele qual for, tá certo? Como leigo, como presbítero, enfim, da forma que for, você está praticando aquilo que Cristo nos deixou. E é muito importante que hoje você pratique esses sacramentos, que você especialmente tenha o seu rosário praticado diariamente e também todos os demais pessoas que você conhece tenham esse conhecimento. Então, por isso, amigos, vamos fazer uma oração em agradecimento a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, por essas inspirações e conhecimentos que nós estamos recebendo hoje, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, amigos, compartilhe essa prática de fortaleza espiritual, dando o seu like, apertando o sininho para que você possa receber os próximos cursos de formação, que no caso o próximo é o número 27. E eu quero agradecer aqui a sua atenção, paz e bem, muito obrigado, até a próxima.